Olá, eu sou o Arthur e esse é o vídeo da apresentação da primeira entrega do projeto Geometry Pool da disciplina Engenharia de Software 1 do professor Ricardo. Então, eu vou começar aqui pela especificação de requisitos, vou pular direto aqui para o objetivo. Qual que é o objetivo do nosso projeto? O objetivo do nosso projeto é desenvolver um programa que permita para que dois usuários, dois jogadores, disputem uma partida de snooker em inglês. Bem, o que é snooker em inglês? Snooker em inglês é uma variação da sinuca que a gente conhece, onde todas as bolas podem ser encaçapadas por todos os jogadores. A única regra que continua a mesma, né, em relação às bolas, é a regra da bola branca, que não pode ser encaçapada e que a bola branca será utilizada pelos jogadores, né, para acertar as outras bolas utilizando o taco. Né? Então, as bolas elas só possuem uma característica, que é a sua cor, que implica na quantidade de pontos que um jogador consegue ao encaçapá-la. A gente adicionou também algumas variações, né, ao modo de jogo. São duas variações que os jogadores vão ter oportunidade de mudar, né, anteriormente, antes do jogo, que são o formato geométrico da mesa e o número de caçapas. Todas as outras regras do snooker em inglês continuam, né, a mesma durante o jogo. Muito bem. Passando agora para a visão geral do nosso projeto. A arquitetura do programa será, né, realizada em Python, ou seja, o programa será desenvolvido em Python, utilizando, né, o paradigma de orientação a objetos. Então, voltando um pouco à descrição do nosso projeto, o Geometry Pool ele é um jogo de sinuca, ou de snooker em inglês, para dois jogadores, no qual o objetivo, né, qual que é a condição de vitória, né, do jogador, é justamente ter mais pontos que o outro jogador no final da partida. Da mesma maneira que eu comentei anteriormente, né, cada bola possui uma cor e o jogador que encaçapá-la, né, que conseguir encaçapar essa bola, ganhará, né, a pontuação da cor específica daquela bola. Como ele será feito em Python também, já comentando agora, ele será jogado localmente com dois jogadores na mesma máquina. Né? Continuando aqui, vou até dar um zoomzinho aqui para facilitar. A gente tem as premissas do nosso desenvolvimento. A primeira premissa é justamente que o programa ele deve apresentar uma interface gráfica bidimensional, ou seja, tanto para a interface do menu quanto para a interface do jogo, será bidimensional, né, 2D. A segunda premissa é que o programa ele será implementado utilizando a linguagem Python e utilizando também a orientação a objetos, o paradigma de orientação a objetos. Que nem disse anteriormente, a terceira premissa é que o jogo será local, ou seja, dois jogadores utilizarão o jogo na mesma máquina, ou em uma máquina só, e será totalmente local, não será usado multiplayer em rede. Né? A quarta premissa, né, é que o jogo ele irá implementar o modo de jogo snooker em inglês, comentado anteriormente, e será permitido alterar duas características do jogo, porém não será possível mudar o modo de jogo. Né? Então, o modo snooker em inglês continuará o mesmo, a gente poderá alterar algumas das suas características sendo os jogadores. Então, passando um pouquinho aqui para os requisitos de software, a gente tem o nosso primeiro requisito de software que é justamente iniciar partida. Então o jogador, melhor dizendo, poderá iniciar a partida clicando no botão. Né? No menu ele irá para a tela de início, onde serão feitas as próximas etapas, né, da nossa interação com o usuário. Outro requisito funcional é justamente as características da partida. Então o jogador ele poderá alterar, né, algumas das características do jogo, ou seja, ele poderá alterar o formato geométrico da mesa e o número de caçapas. Então ele tem essa capacidade, ele tem essa possibilidade de alterar essas duas definições do jogo antes do jogo começar. Outro requisito funcional é justamente a aleatoriedade da partida, ou seja, o jogador pode, ele por si próprio, né, definir as características do jogo, ou ele pode deixar o programa, né, pensar essas características, ou melhor dizendo, o programa irá aleatoriamente definir essas características se o jogador não quiser, né, alterar essas definições de jogo. O próximo requisito funcional é o ranking. O ranking, então, ele permitirá ao jogador ver
a posição dos melhores jogadores, ou seja, dos jogadores que têm a maior pontuação. E esse ranking ele será atualizado toda vez que uma partida acabar. Ou seja, se o jogador possuir pontos o suficiente para entrar no ranking, o ranking será atualizado com sua pontuação e também sua posição definida no ranking, né? Passando agora para o procedimento de jogada. Requisito funcional procedimento de jogada. Então, na sua vez de jogar, o programa ele irá permitir que o jogador proceda com o lance. E para a gente entender melhor o que é esse procedimento de lance, o que é esse procedimento de jogada, o programa primeiro define o taco que o jogador irá utilizar, baseado então nas características definidas do jogo. E após selecionar o taco, ele irá, utilizando o dispositivo de entrada, né, utilizando o mouse, ele irá definir o ângulo em relação à bola branca. Definindo o ângulo em relação à bola branca, ele irá também, utilizando o mouse, também segurar o botão direito para definir a força com que ele baterá nessa bola branca. E após soltar esse botão, o jogo irá proceder o lance, ele irá efetuar esse lance de jogada com as características que o usuário utilizou ali na hora de definir, que seria a força e o ângulo. Após a efetuação do lance do jogo, né, do lance da sinuca, nós teremos um resultado, né, onde possíveis bolas foram encaçapadas e o programa ele irá calcular, né, a pontuação que esse jogador ele conseguiu encaçapando as bolas que ele encaçapou. Então, dependendo da pontuação das bolas que ele encaçapou, ou seja, dependendo da cor das bolas que ele encaçapou, ele poderá ganhar uma quantidade, o somatório desses pontos, né? Antes disso acontecer, somente o jogo irá verificar se tudo foi feito conforme as regras, ou seja, ele não encaçapou a bola branca, por exemplo, né? Então, ele irá verificar se isso foi feito da maneira correta, se a jogada foi efetuada da maneira correta. E se sim, se foi da maneira correta, ele irá ganhar o somatório dos pontos das bolas que ele encaçapou nessa jogada. Passando aqui para os requisitos não funcionais do nosso projeto, a gente tem o primeiro, que é justamente a nossa linguagem de programação, que será utilizada, né, o Python, na sua versão 3, na sua versão, uma das mais recentes, né, do Python. De forma análoga, né, a gente tem a interface com o usuário, onde a gente vai implementar essa interface com o usuário utilizando o PyQt5 ou PyQt5, né, em inglês. E continuando, a gente também tem a interface gráfica do jogo. A interface gráfica do jogo ela será implementada utilizando, né, o Pygame, outro framework de Python, da mesma maneira que o PyQt5 é. Da mesma maneira, a gente continua com a especificação do projeto. Então, toda a especificação do projeto ela será feita em UML2, utilizando o aplicativo Visual Paradigm. O último requisito funcional é o requisito funcional da física. Então, como nós estamos implementando um jogo de sinuca, né, a gente vai ter que calcular, vão ser feitas operações sobre as posições das bolas, a velocidade com que ela foi acertada, com a força que ela foi acertada. Então, a gente irá utilizar a biblioteca PyMonk para realizar esses cálculos, né, referentes à física, ou seja, a toda a interação entre os objetos dentro do nosso jogo. O último requisito não funcional é justamente persistência de dados, onde a gente vai realizar uma persistência de dados local utilizando arquivos de texto. Continuando com a nossa apresentação, eu vou para a parte aqui dos diagramas, né? E a gente vai começar pelo diagrama de casos de uso. O primeiro caso de uso é iniciar jogo. Vou passar aqui com o meu mouse para ajudar a ilustrar também. É nesse caso de uso que o jogador poderá iniciar o procedimento de iniciar o jogo, onde ele irá para as próximas etapas do nosso jogo, né? Visualizar ranking é a opção do jogador de listar, né, de visualizar a lista dos jogadores com maior pontuação do ranking. Passando agora para escolher o número de caçapas, isso será feito na hora de definir as características do jogo, onde o jogador ele será permitido a ele, né, escolher o número de caçapas que serão utilizadas na mesa, que a mesa terá na hora do jogo, né? Continuando agora com o formato de mesa, o jogador ele também terá acesso a mudar, né, será permitido a ele mudar o formato da mesa geométrico, formato geométrico da mesa em que ele irá jogar, né? Continuando aqui, voltando para esse de cima,
Da mesma maneira que ele pôde escolher o número de caçapas e escolher o formato da mesa, né, é permitido a ele fazer isso, também é permitido a ele escolher aleatoriedade na seleção do formato da mesa e do número de caçapas. Ou seja, ele poderá tanto escolher esses números, essas características, quanto falar para o programa escolher para ele. Nesse caso, o programa irá definir aleatoriamente se ele escolher, né, essa opção. A gente continua aqui com escolher o ângulo do taco, então ele irá escolher o ângulo do taco em relação à bola branca, né, para saber aonde ele irá acertar a bola branca, para onde a bola branca irá ir. E aqui embaixo, né, escolher a força do taco, escolher com que força, com que velocidade ele quer que a bola vá no seu procedimento de lance. Né? A gente continua aqui para o diagrama de interações. E agora a gente vai entender melhor em que sequência essas ações acontecem. Então a gente começa pelo nosso nó inicial aqui, onde a gente tem já um nó de decisão, onde a gente pode tanto visualizar o ranking, onde aqui a gente vai listar os melhores jogadores, né, porque eles têm a maior pontuação. Aqui embaixo a gente pode sair, então se a gente escolher sair do jogo, o jogo irá fechar. Ou a gente pode iniciar para começar o processo de início do jogo. Né? A gente começa aqui esse processo, essa etapa, e aqui a gente para em outro processo de decisão, onde a gente pode tanto escolher quanto iniciar o processo aleatório. Né? Então, por exemplo, se eu escolher ir pelo caminho, né, onde eu escolho as definições, eu vou escolher, né, o formato da mesa e depois eu vou escolher o número de caçapas. Porém, se eu gostaria que fosse aleatório, o programa por si só, né, eu vou interagir com o programa e ele si só vai aleatoriamente decidir quais serão essas características. Onde a gente para aqui. E aqui a gente vai para cá, onde eu entendo que é o meu turno e eu irei selecionar o ângulo do taco. Então, nesse momento, eu estou no meu procedimento de jogada, eu estou no meu turno, eu irei escolher o ângulo do taco onde eu quero acertar a bola branca. E após isso, eu vou para a escolha da força, né? Com que velocidade eu quero atingir essa bola branca. Após isso, eu vou para um outro nó de decisão, onde eu checo se realmente, né, a partida ainda está em andamento, se a partida se ainda tem condições de dar continuidade à partida, se ainda existem bolas, né, a serem caçapadas, e se sim, eu volto para cá e espero o meu turno, né, o jogador irá esperar até o meu turno e o ângulo do taco estarem prontos para eu poder então realizar novamente o meu lance, minha jogada. Porém, se a partida já estiver em condição de término, né, eu irei voltar para esse nó, onde eu posso novamente escolher se eu gostaria de jogar novamente, se eu gostaria de visualizar ranking, ou se eu gostaria de sair do jogo para terminar a execução. Agora nós iremos para o diagrama de domínio. Nesse diagrama do domínio, é o diagrama de classes do domínio, né, melhor dizendo. A gente tem aqui algumas classes, onde eu posso começar pela mesa, pelo jogador, pelo taco, pela caçapa, pela bola, e a gente tem algumas especificações da bola. Né? A princípio foram essas as classes que a gente descreveu, né, que a gente incluiu aqui no diagrama do domínio do problema, né? E a gente pode começar aqui pela bola, onde a gente tem a cor da bola, que também, né, ela também inclui certas coisas como se ela é uma bola branca, né, ela não pode ser encaçapada, e se ela tem uma outra cor, ela tem uma questão dos pontos, né, de quantos pontos ela dá. Então a bola branca, né, é uma especificação de bola, onde ela só pode ser usada para bater nas outras bolas, e a bola com pontos é aquela bola que possui um valor a ser dado ao jogador quando ela é encaçapada. Né? A caçapa, aqui, pelo outro lado, ela tem uma posição, então ela é uma tupla onde ela sabe a sua posição na mesa, né? E da mesma forma que a caçapa tem uma tupla de posição, a bola também tem uma tupla de posição para saber onde ela está na mesa, né? Da mesma forma, a gente também tem o raio da bola, onde ele será usado, né, para realmente desenhar essa bola na física, interagir com a física também dos nossos programas, caso a gente quisesse mudar, né, essa interface, a gente gostaria de mudar, né, esse framework, ela tem que continuar funcionando, então a gente decidiu manter aí o raio. Passando agora para o taco, né, a gente tem o tamanho do taco e o seu peso.
Então são características que vão, né, mudar em relação à jogada. Então cada jogada pode ter um novo tamanho, um novo peso, e isso irá influenciar em como a jogada ela é exercida, né? Da mesma maneira que a gente tem jogador. Então o jogador ele tem o seu taco, então ele tem como um dos seus atributos o taco. Ele tem um nome também que será usado no ranking posteriormente. Ele tem uma lista de bolas, onde essa lista de bolas será utilizada para efetuar a sua pontuação, né? O seu turno, se ele está no seu turno ou não, se ele pode efetuar o seu lance de jogada ou não. E o vencedor, bull vencedor, que também checa se ele já venceu o jogo, se ele é o vencedor dessa partida, né? Indo agora para a classe mesa, a gente tem aqui a lista de todas as bolas, né, que estão na mesa. A gente também tem a lista de todas as caçapas, né, que fazem parte da mesa, né? E a gente também tem o seu formato, que será uma tupla, onde a gente saberá o formato geométrico da mesa em que estão acontecendo as jogadas, né? Da mesma forma, a gente também tem jogadores, onde a mesa terá controle dos dois jogadores que estão nessa partida, nessa mesa. A mesa também terá uma boolean, né, uma condição se a partida ainda está em andamento, e também um atrito em relação à física do jogo, que é a física que terá em relação à bola também se movimentando dentro da sua mesa, né? E para a gente entender um pouco sobre as relações aqui, a mesa, né, como ela possui, digamos assim, as caçapas fazem parte da mesa, então tem uma relação de composição aqui, porque no momento que a mesa deixa de existir, não faz sentido as caçapas existirem, e o mesmo acontece para as bolas, no momento em que a mesa para de existir, não faz sentido as bolas continuarem existindo, então é uma relação de composição aqui entre bola e mesa e caçapa e mesa. Em relação ao taco, nós temos aqui uma relação de agregação entre taco e mesa, onde, né, nós temos uma relação de posse, né, mas que não é exclusiva, né, também tem posse com outras classes, que no caso é uma relação de associação com o jogador, porque o jogador vai possuir um taco, né, tem um atributo, né, possuidor de taco, por isso tem uma relação de associação aqui. Da mesma maneira que nem comentei anteriormente, a bola branca e bola com pontos são especificações de bola, porque elas têm funções diferentes, mas elas compartilham, né, esses mesmos atributos, né, esses mesmos métodos posteriormente, que vamos descrever posteriormente, com bola. Vamos para aqui o último diagrama, que é o diagrama da nossa interface, a interface gráfica, né, onde a gente aqui tem a nossa biblioteca com o nosso estereótipo, né, que é o PyQt5, onde a gente pega uma classe dessa biblioteca, que é o Key Main Window, e a partir desse Key Main Window, a gente, né, tem algumas especificações aqui, como você está vendo. A primeira especificação justamente a Main Window, onde ela que vai realizar, né, digamos assim, vai realizar a primeira interface com o usuário, a primeira interface que aparece, onde a gente tem o widget, KeyStack Widget, onde isso aqui é um atributo do tipo KeyStackWidget, que é da classe, né, PyQt5. E também temos escolha mesa, onde a main window, né, ela possui, né, ela tem uma relação de composição com escolha mesa, né, ou seja, no momento que eu inicio a interface gráfica, né, e no momento que eu deleto a interface gráfica, se no momento que ela para de executar, né, não faz sentido, se não tem a janela principal, não faz sentido ter a janela escolha mesa. O mesmo acontece com escolha jogador e o ranking, né? Então, no momento que eu inicio essa interface, no momento que ela está iniciada, eu inicio também escolha mesa, escolha jogador e escolha ranking, e no momento que ela deixa de existir, esses outros também deixam de existir. Agora, que nem eu disse anteriormente, tem escolha mesa e tem escolha ranking também. E tem também os seus métodos aqui. Gerar telas, né, ajuda na inicialização dessas telas para elas estarem iniciadas já no programa, porém elas não estão aparecendo. Gerar widgets da mesma forma, gera widgets dessas telas, que isso é um processo para a gente poder colocar várias telas diferentes na mesma janela, para não precisar criar mais janelas. A gente tem sair, que é justamente encerrar a execução do programa. E a gente também tem outros métodos que realizam a conexão ou a comunicação entre essas telas, né? Então, quando o goTo escolha jogador, né, é executado, eu estou trocando o meu contexto, trocando a minha tela
para escolher jogador. Da mesma maneira, GoToRanking faz a mesma coisa em relação a ranking. Como escolher jogador, ele irá ir para a próxima tela, que é escolha mesa. Então ali em escolha jogador, nós temos GoTo escolha mesa, onde será feito, né, como é que posso dizer, passar da tela escolha jogador para escolha mesa. Por isso eu preciso de ter um método que se comunique com escolha mesa e escolha jogador, né? Então nós temos ali o método escolha mesa, GoTo escolha mesa, e temos também o método voltar, caso queremos voltar para a tela inicial. Mesma maneira, né, ranking widget tem o seu widget para realizar, né, a troca de contexto, e também tem voltar para a tela principal. E em relação a partir, né, de escolher jogador, a gente pode ir para a escolha mesa por causa dessa comunicação. Indo para a escolha mesa, nós temos também o seu widget para comunicação e troca de contexto, e o seu voltar para a janela principal. Então todas essas classes aqui, elas são especificações da QMainWindow, que é utilizado, né, para renderizar na tela a interface gráfica que nós vamos utilizar, né, o que é o PyQt5. Agora, a última parte da nossa apresentação é justamente, né, a apresentação da interface gráfica aqui funcionando. Então temos 3 botões aqui, que como nos casos de uso, né, jogar, ranking e sair. Sair realmente sai do jogo. Ranking aqui irá aparecer a lista dos jogadores e sua pontuação do lado. Então nós podemos checar aqui quanto que cada jogador pontuou, né, nas partidas. Nós podemos voltar. Nós podemos clicar para continuar, onde o nosso nome será perguntado, né, como jogador. Os 2 jogadores irão digitar seus nomes nessas caixas de texto aqui. E nós iremos continuar para a parte de escolha de mesa, né? Então nós poderemos aqui selecionar o formato da mesa entre vários formatos geométricos, o número de caçapas entre vários números aqui, e começar. Porém, como dito anteriormente, também temos o caso de uso de começar com definições aleatórias, ou seja, o programa irá decidir aleatoriamente quais serão, né, as características da mesa de formato de mesa e número de buracos. Então voltamos aqui. Então jogar já foi visto, ranking já foi visto, e aqui temos a parte de sair, onde a execução será terminada.